Então vamos lá. Como o Nelson falou, eu me chamo Rita, também faço parte do grupo de palestrantes dessa casa. E nós vamos dar sequência a esse estudo do capítulo 27, que fala sobre pedir e obtereis, a prece. Esse capítulo, ele esmiuça bem tudo como funciona, o mecanismo de como funciona, das qualidades e do que a gente precisa para rezar. Nós tivemos uma educação que nos deixou assim, não sei se todos, né, falo por mim, um pouco viciados, entre aspas. O que a gente tinha de ideia quando a gente era pequeno ou quando a gente foi crescendo de oração? Ai, eu não posso dormir sem fazer oração, né? Deus o livre, esquecer da oração. Então, às vezes a gente já estava até dormindo e repetindo automaticamente aquelas palavras, mas desde que repetisse aquelas palavras como um mantra, ok, estava feito o nosso trabalho de oração. Mas Jesus, quando veio, ele simplificou isso, ele desmistificou isso. A gente é que foi distorcendo um pouquinho a história. Então eu vou ler um trechinho aqui para a gente se situando. Eu convido a todos que leiam esse capítulo em casa, gente. Põem lá no próprio YouTube. Tem esse capítulo em áudio, a gente deixa tocando, é muito interessante, porque essas coisas vão passando batido, a gente vai se acostumando e a gente não vai usando em total valor uma ferramenta maravilhosa que nós temos, que é a prece. Esse capítulo, né, hoje a gente trabalha muito em função do intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual, encarnados, desencarnados, e a prece, essa ferramenta, ela tem uma qualidade enorme. Nós não podemos deixar isso morrer, não podemos deixar isso ficar no automático como até então muitas vezes a gente faz. Então esse capítulo começa ali com qualidades da prece. E Jesus nos dizendo, quando fizer... eu estava vendo que estava muito miudinha essas letras. Quando fizerem a sua oração, não façam como os hipócritas que fingem orar, ficando em pé nas suas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Então, ali eles estão se exibindo com aquela oração, uma oração muito bem feita, uma oração para que todo mundo veja que eu estou orando, e eles já estão recebendo ali a sua recompensa. Porque o propósito ali não é orar, o propósito ali é aparecer que eu estou orando. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e com a porta fechada, façam em segredo a sua oração ao Pai. E Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Aqui a gente também pode esmiuçar um pouquinho. Vejam que naquele tempo de Jesus, as casas não tinham essa definição de quarto, sala, cozinha, porta, isso e aquilo. As coisas eram mais rudimentares. Então, por que será que Jesus disse, se recolham ao seu quarto para orar? Aqui, Jesus nos recomenda o autorrecolhimento. Não é um local físico. Eu não preciso necessariamente estar dentro de um quarto para orar. Mas eu preciso estar recolhida na minha sinceridade, na minha intimidade, para fazer um bom uso dessa minha oração. E com a porta fechada. Por que com a porta fechada? Se nem existia, né? Não tinha muito essas coisas que hoje nós temos. A porta aqui tem um significado de recolhimento, de que nada do externo, dos nossos problemas, das nossas preocupações,
devem fazer parte na nossa oração. Porque quando nós estamos muito focados no lado de fora, nós não conseguimos a concentração necessária para termos uma comunicação efetiva com o mundo espiritual. É necessário que a gente faça esse momento de recolhimento. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade das palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos mesmo antes de fazerem o pedido. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Antes de iniciar as suas orações, se tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoem-no, para que o Pai que está no céu também possa perdoar os pecados que vocês cometem. Pois aqueles que não perdoam também não serão perdoados. Esse é outro ponto muito importante na prece e muito difícil, né? A gente não pode dizer que, sinceramente, é muito fácil perdoar, né? Nós ainda estamos aprendendo isso. Mas o fato de nós termos essa consciência de que é preciso fazer esse esforço para desculpar o nosso irmão e não vibrar numa negatividade, não alimentar um vínculo de ódio antes de fazer uma oração, vai fazer com que a nossa qualidade da prece também melhore muito. Porque, afinal, se eu quero ser desculpado e entendido nas minhas dificuldades, como que eu não vou desculpar o meu irmão? Bem interessante isso também, né, gente? Jesus também contou uma parábola que falou, né, sobre um publicano e sobre um fariseu que rezava. E um então dizia: meu Deus, não deixe eu ser igual àquele fariseu, aquele publicano. Ele se exaltava e dizia a Jesus que ele queria, né, a Deus, que ele queria força para não ser igual e não fazer os erros que o fulano fazia. E o outro só dizia assim: me perdoa, Pai, pelas minhas ofensas, eu sou ainda muito ignorante. Qual dessas preces foi atendida? Porque sempre que nós nos exaltarmos, seremos rebaixados. E quanto mais humildes nós formos, e humildes com sinceridade, né, gente? Humilde com sinceridade, não é aquela coisa do externo. É humilde com sinceridade. Então aí, esse capítulo todo fala sobre as qualidades da prece, e que Jesus definiu. E que nós fomos perdendo um pouquinho desse elo, né? A gente tem muito aquela coisa, vou fazer uma oração. Se eu pegar a prece de Cáritas e rezar ela 10 vezes, eu já vou estar aqui com o meu trabalho de prece e já vou chamar para minha volta o auxílio dos benfeitores espirituais. A verdade é que as preces, mesmo aquelas impressas e que a gente repete, como são palavras que muitas pessoas já fizeram e que tem toda uma energia, é claro que ela já vai nos auxiliar a entrar naquele clima e com certeza quem está na nossa volta, nos espíritos, né, vão saber que ali nós temos uma intenção. Mas realmente não é essa a melhor forma de orarmos. Quanto mais simples nós pudermos falar com o nosso Pai, de uma forma muito verdadeira, mais eficiente essa comunicação vai se tornar. E assim como o Nelson estava falando, né, mas afinal de contas, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está por tudo, Ele está dentro de mim, Ele sabe do que eu preciso, por que é mesmo que eu preciso orar? A oração, ela vai nos educando, vai nos ensinando, vai nos colocando num momento de simplicidade e humildade perante o nosso Criador. Ela é de fundamental importância para que a gente faça essa nutrição desse vínculo.
né? Por isso ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira para que a gente tenha, então, um resultado. Bom, Rita, então, se pedis e obtereis, tudo que eu pedir numa prece vai ser atendido. Afinal, o título do capítulo é esse, né? Tudo que tu pedires em uma oração será atendido. A questão é que a gente não sabe pedir, né, gente? A verdade é que, enquanto inseridos na matéria, as nossas preocupações são 99% muito mais direcionadas a nossas dificuldades da matéria do que realmente focadas naquilo que a gente precisa. Quando nós temos, então, uma dificuldade muito grande, o que é que a gente pede a Deus? Pelo amor de Deus, Pai, retira isso da minha vida, eu não estou dando conta. Quando aquilo, depois da gente entrar dentro do estudo e entender que todas as dificuldades são ferramentas para que a gente cresça, como que eu vou pedir, então, que retire de mim justamente aquilo que vai me dar a oportunidade de crescer? Eu preciso, então, ter um pedido, não que tire a dificuldade da minha vida, mas que me ajude a entender o que é que aquela dificuldade está me trazendo de crescimento. O que é que eu posso aprender com aquela situação? De que forma eu posso aproveitar melhor aquele conhecimento para me tornar uma pessoa melhor? Porque se eu simplesmente pedir que aquilo seja retirado, primeiro que existem leis que regem a nossa vida. Não é simplesmente porque eu pedi que não quero tomar um remédio amargo e vai ser feito. Né? Não teria coerência isso. Nós estamos num mundo de provas e expiações. A condição de vir para cá é passar por provas e expiações. Não tem outra chance. Mas eu posso sim aliviar esse fardo pesado. Estudando e entendendo que tudo que me acontece tem um porquê. E tudo que me acontece, eu nunca estou sozinho. Eu tenho a companhia dos bons espíritos, se eu assim permitir, se eu assim pedir. Porque o mundo espiritual não faz nada que não seja através da nossa permissão. Ah, mas e por que então quando a gente reza, né, e pede assim, eu queria tanto entender o que está acontecendo, essa dificuldade que eu estou passando, essa minha dificuldade no meu trabalho, por que não vem aquilo claro na minha mente e diz assim, olha, essa dificuldade é assim, é assado, se tu for por ali vai ser mais fácil, se tu for por aqui, tu não vai te dar bem. Por que é? Será que existe uma dificuldade dos espíritos de fazerem isso? Será que seria impossível para os espíritos nos darem uma comunicação assim? Impossível não seria, mas não seria proveitoso. Porque se eu receber a receita daquilo que eu tenho que fazer, qual o mérito meu de escolha, de livre-arbítrio e de aprendizado? Se eu receber a fórmula pronta, então eu sou apenas um joguete, eu não estou fazendo as escolhas. Faz sentido? Por isso a prece, ela vai ser sempre ouvida, e ela vai ser sempre respondida, mas não naquilo que nós estamos imaginando. A nossa ideia ainda é que venha aquela informação pronta, que nos tire daquele sufoco de imediato, que tire aquilo que está doendo. E não é assim que funciona, se nós somos aprendizes e alunos. Mas sempre que orarmos com sinceridade, com verdade, pedindo a ajuda do mundo espiritual, com certeza a nossa prece será atendida. Por isso, pedi e obtereis. Sempre vamos ter ajuda naquilo que for necessário para o nosso aprendizado. Então, também cabe a nós fazermos esse entendimento, esse amadurecimento daquilo que nos é permitido ou não, né? E como é que a prece, ela chega ao mundo espiritual?
Vocês não têm essa curiosidade de saber, assim, como que funciona esse mecanismo? Afinal de contas, tem alguém aqui do meu lado que pega a minha prece e leva lá para alguém mais responsável e vai? A prece é a força do nosso pensamento. Toda a matéria, ela está inserida no fluido cósmico universal. Tudo que somos e tudo que é Deus. Estamos dentro, assim como estamos no oxigênio, estamos dentro do fluido cósmico universal. Esse fluido, ele não tem limite, ele permeia tudo, todas as matérias, todos os universos. E é através dele que a força do nosso pensamento e da nossa prece chega a alguém que a gente direcionou, a algum pedido que a gente fez, àqueles mentores que são responsáveis por acolher essa nossa oração. Por isso todas as preces são atendidas. E todos os pensamentos que nós temos, bons ou maus, vibram também neste fluido. O que vocês acham? Que a qualidade da prece de uma pessoa que está, tipo assim, Chico Xavier, e a qualidade da prece de uma pessoa que está ainda muito no erro, por exemplo, uma pessoa, um assassino, uma pessoa, mas que lá pelas tantas resolveu rezar. Qual a força dessas preces? A gente poderia medir isso? Nós poderíamos dizer que uma tem mais valor que a outra? Nós vamos dizer que estudando nós entendemos que quanto mais o espírito trabalha em se melhorar, em se tornar uma pessoa melhor, maior luz ela tem, maior alcance na prece ela tem. Por isso nós temos aquela coisa inconsciente de pedir que fulano reza por mim, quando a gente tem uma simpatia muito boa e sabe que aquela pessoa é do bem. E realmente faz um sentido. Não é que um não vai ser atendido, mas o alcance daquela oração sempre vai ser maior porque ele tem força e impulso naquela oração. Então, o pedido de alguém que está trabalhando na sua reforma íntima, o pedido sincero, ele vai ter sim um maior alcance. Ele vai vibrar e reverberar em instâncias mais longes do que aquele que simplesmente está ainda fazendo uma oração para resolver só aquele probleminha ali. Focado simplesmente no, eu vou rezar, vai que me ajudam, né? Isso é que nós temos que começar a ver de novo, rever os nossos conceitos. A gente foi muito ainda mal educado no sentido das orações. E a doutrina espírita ela veio para nos esclarecer que tudo tem uma ciência por trás. Que há, mesmo numa oração, uma grande parte que é da nossa responsabilidade. Quanto mais eu estiver afinizado com o mundo espiritual, quanto mais eu estiver empenhado em melhorar as minhas falhas, mais auxiliado eu vou ser. Muito interessante esse capítulo, gente. Convido muito vocês a darem uma pesquisada. E aí também tem uma parte no Livro dos Espíritos que fala o seguinte: a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Algumas pessoas são muito céticas, né? E elas dizem assim, eu já ouvi de algumas pessoas assim, que até não consideram ainda muito o espiritismo e tal, tipo assim, eu já ouvi, pessoas até próximas. Ah, não, se os espíritos nos influenciassem assim, então nós seríamos apenas uma marionete. Não é bem assim. E para isso tem uma resposta no Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Temos pensamentos que não são próprios e outros que nos são sugeridos?
A vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos nos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários, uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e isso que vos coloca na incerteza, posto que tende em vós duas ideias que se combatem. O que quer dizer isso? Que frequentemente nós somos muito mais influenciados por aqueles espíritos que nos rodeiam, né? E esse é o intercâmbio que nós temos no mundo espiritual, que independente da gente ser médium ou não, isso existe. Nós estamos o tempo todo rodeados de irmãos. E tá, e essa influência então é grande? Ela vai ser grande ou ela vai ser menor conforme nós tivermos consciência e responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual. Simplifica isso, Rita. Se eu estou focada em me melhorar, em estudar e entender que eu tenho responsabilidade sobre a minha vibração, eu vou começar a ter controle daquilo que eu consigo, né, dentro da minha casa, colocar para dentro da minha casa, dos meus pensamentos, da minha qualidade da minha oração. Quanto melhor eu fizer isso, quanto mais eu tiver cuidado com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu me ligo. Por exemplo, uma pessoa que vive vendo aquelas jornais, né, que dizem só tragédias. Qual a vibração dessa pessoa? De medo, de ansiedade, de insegurança. Qual a companhia que ela está atraindo? De espíritos que vibram nessa mesma energia. Então, se eu não tenho uma boa qualidade da prece, se eu não vigio os meus pensamentos, se eu não cuido daquilo que eu coloco para dentro da minha cabeça, é lógico que a qualidade desse intercâmbio vai ser sempre maior daquilo que é negativo. Então, é isso que nós temos que ter, né, a responsabilidade. À quinta-feira eu vou lá no centro espírita para tirar o obsessor. Não adianta a gente tirar o obsessor, porque se eu mesmo chamo o obsessor para dentro da minha casa. Porque se eu não controlo as minhas emoções diariamente, se eu sou uma pessoa muito raivosa e me deixo levar pelo meu descontrole das emoções, qual é a qualidade dos espíritos que vão me rodear? Na mesma frequência. E se eu não faço uso da oração, pior ainda. Porque quando eu estou, ainda assim, entendendo as minhas falhas, né? Entendendo que eu sou uma pessoa muito irritadiça, que lá pelas tantas eu me descontrolo, mas eu faço uso da oração e peço com sinceridade, meu Pai, me ajuda, eu preciso melhorar. Eu não quero ser a vida inteira refém das minhas próprias emoções, eu preciso melhorar, me ajuda. Com sinceridade, com certeza os amigos do mundo espiritual vão nos cercar de incentivo, de força, de coragem para a gente começar a fazer essa mudança. E automaticamente aqueles irmãos que estão ali tentando nos induzir ao erro, também vão dizer, tem alguma coisa errada, fulano não está mais nessa vibração, não está tão fácil o acesso, vou para outro que está mais fácil, porque é assim que funciona. Nós não vemos, mas o mundo espiritual é assim. Está lá, o intercâmbio é muito maior do que nós imaginamos. Mas a gente, como está aqui inserido na matéria, e a gente não vê, a gente acha que todo pensamento que chega na nossa cabeça é nós. E muitas vezes a coisa é muito sutil. É aquela coisinha, fulaninha te olhou com a cara feia hoje, o que tu fez pra ela? E tu acata. Porque nós ainda somos assim, somos falhos, nem sempre a gente está percebendo o que nos está acontecendo. Mas o que eu posso fazer? Fazer o uso da oração, fazer o uso da prece, pedir auxílio.
Então, quando vem uma sugestão, quando vem né, aquela coisa assim que, ai, meu santo não bateu, entrega na mão de Deus, pede ajuda, não se fixa naquela energia, pede para sair daquela sintonia, pede ajuda para o teu anjo da guarda. Nós vamos ser sempre atendidos. O pedir e obtereis é isso, gente, é a força para a gente dar conta das nossas questões do dia a dia. Não vamos conseguir pedir os números da loto e no outro dia termos os números aqui, porque isso não faz parte ainda do nosso aprendizado. Seria muito passo de mágica. Nós ainda temos outras questões para aprender muito antes de começar a materializar as coisas assim. Então, o nosso desejo, a nossa força tem que ser focada nisso, nas coisas que nós precisamos mesmo, no nosso dia a dia, que é essa ferramenta maravilhosa que é a prece. Esse capítulo é todo assim, gente, é todo falando sobre a ação da prece, a maneira de rezar. Fala também muito daquelas preces que a gente faz só repetidamente, né, que são as preces inteligíveis. E eu não sei vocês, mas eu assim, ó, eu tenho uma memória muito bonita, emotiva, de uma avó de criação que me ensinou a rezar em alemão. Mas era que nem um papagaio, eu só repetia aquelas palavras. Mas tudo bem, já era uma coisa linda que ela estava fazendo, ela estava me ensinando, né? Eu era pequena, era uma maneira de ter contato com a espiritualidade do jeito que ela entendia. Tinha um propósito para aquele momento. Mas hoje não faz sentido eu fazer aquela oração, porque eu não vou estar vibrando. Eu nem sei a tradução da maioria daquelas palavras, né? Algumas ainda me lembro. Então a prece, ela tem que ter essa simplicidade, ela tem que vir do coração para ela ter efeito. Né? O que mais, gente, que a gente pode falar? A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Muito importante isso, né? A gente tem, às vezes, também meio que preconceito, né? Ah, mas rezar por uma pessoa que já faleceu, toda prece, ela chega ao endereço. Então, o que nós podemos fazer por uma pessoa que desencarnou? Pode ser um afeto e pode ser um desafeto. Essa prece, ela vai ser recebida por esse espírito. Não sei se vocês já viram o filme ou leram o livro do André Luiz. O André Luiz, ele foi uma pessoa que, né, na vida, ele foi muito voltado às coisas materiais, um médico excelente, mas ele se perdeu muito no deslumbre da matéria. E ele passou muitos anos no umbral, sofrendo todas as consequências das escolhas que ele fez na Terra e tal. Mas uma prece salvou ele. A prece de uma pessoa que ele tinha feito um bem, que nem foi um bem que ele mesmo teve a iniciativa de fazer, mas que ele acabou atendendo aquela pessoa, fez uma caridade e aquilo gerou um benefício para ele próprio. Para vocês verem o quanto uma prece pode alterar o curso de alguém. E às vezes a gente pensa, né, eu vou rezar, né? Às vezes não dá nem chegar, não. Vai chegar no destino sim, gente. Se a gente colocar o nosso coração, ela vai chegar sim. Se ela for pelo papagaio, ela não vai até a esquina, mas se ela for do coração, com sinceridade, ela vai chegar sim. E nós temos sempre esse recurso. Muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho dinheiro para fazer caridade, né? Tanta gente precisando. Ora por aquelas pessoas, reza a Deus que deu conforto para elas. Uma noite fria, pessoas de rua, eu ainda não tive coragem de ir lá e fazer uma ação social, pegar um cobertor. Deveria, porque aquelas pessoas realmente estão precisando dessa coisa material. Mas eu não posso, não estou ainda nesse momento. Faz uma oração, sincera, pede a Deus que acolha aquelas pessoas, que dê força na prova que cada um deles tem. Porque às vezes a gente se prevalece da doutrina e a gente diz assim, mas tu vê, né, tá na rua, pediu essa experiência, porque para os outros é fácil a gente apontar, né, a lei da ação e reação. No da gente dói, né? A gente diz assim, eu acho que eu não pedi, a prova tá muito forte, não era bem isso que eu...
não me lembro de ter pedido essa educação. Mas nos dos outros a gente diz, né? Ah, tá na rua, né? Deve ter feito coisa bem ruim na outra encarnação, tá passando trabalho, então tá colhendo o que plantou. Mesmo que esteja colhendo o que plantou, não é do nosso mérito julgar aquela pessoa. Não sabemos se aquela pessoa está ali hoje, mas de repente tem um adicional, tem toda uma luz muito maior do que a nossa, e está vivendo aquela experiência para fixar com as contas dele de alguma coisa. Então nós não temos essa condição de fazer esse julgamento, mas nós temos sim condição de fazer a caridade, fazendo uma boa oração para aquela pessoa, para que além dela ter recursos de sair do frio e alguém acolhê-la, para que ela tenha força na jornada nela, nessa dificuldade que ela está passando. Então sempre está ao nosso alcance fazer a caridade. E quanto mais fizermos a caridade, mais seremos também acolhidos e atendidos. Né? Isso é uma via que a gente planta e a gente colhe. Queridos amigos, eu não vou me alongar muito, é uma noite fria, não vou estar... Todos já tomaram parte? Todos? E vocês estão aqui ainda me ouvindo? Que querido!